Estamos ao vivo. Deixa eu só colocar aqui no celular o Face, para eu ir acompanhando aqui. Só um minutinho, meus irmãos. A paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui para mais uma live da nossa EBD do Distrital. Estivemos aqui com alguns probleminhas técnicos para entrar, né, mas já está dando tudo certo, eu creio. E a gente vai esperar só um pouquinho, né, um minutinho aí para ver se o pessoal está chegando, né, que seja uma manhã de edificação espiritual para a tua vida, que seja uma manhã de aprendizado, né, para o povo de Deus, que nesse momento está impossibilitado, né, de estar participando das suas EBDs em suas igrejas. Tenho conversado com alguns irmãos, né, que têm sentido a falta, né, a necessidade de estar em comunhão na igreja, né, nas suas comunidades, mas eu creio que o Senhor tem separado esse tempo também, né, e esses instrumentos aí tecnológicos que estão nos adaptando para poder deixar o seu povo, né, alicerçado na palavra. Deixa eu só entrar aqui no meu Face para acompanhar também aqui. Estou entrando aqui. Na palavra. Então, vamos lá. O tema de hoje, né, é bem propício, é um tema bastante discutido aí ao longo aí de toda a história bíblica, né? É bem discutido a questão da santidade. E nós hoje vamos estar aqui com o nosso irmão Max, né, que é o nosso superintendente distrital aqui de Lote 15, seja bem-vindo. O nosso irmão Josué, né, seminarista Josué Viana, que por um acaso é meu irmão, tá, gente? Ele também é um estudante da Palavra do Senhor, professor aqui em Pantanal, também é o nosso convidado de hoje, seja bem-vindo. Tivemos um probleminha aí com o nosso superintendente regional, né, de Escola Bíblica Dominical, o Vitor, o pastor Vitor. Ele, de última hora, ele teve um compromisso, ele teve que ministrar ceia lá para a sua comunidade, então ele ficou impossibilitado, né? Vamos sentir muita falta, né, Max e Josué? Porque nós estávamos esperando esse convidado para nos dar aí um apoio, sempre com as suas perguntinhas ali, né? E agora seria a nossa vez, né, Max? De estar perguntando também ao Vitor, né? Verdade. Porque Vitor e Josué aí ficam naquele negócio de perguntar, deixando a gente assim, numa saia justa, e era a nossa vez, né? Mas eu creio que já nos dá outra oportunidade. Mas Josué está aí para representar o pessoal que gosta de perguntar, e hoje ele vai participar do pessoal que responde. Então, sejam bem-vindos. Já estamos aqui com a Marisol, seja bem-vinda, Marisol, também. Na próxima live estará conosco, também nos ajudando, como estamos no mês da família. Iremos tratar de temas relacionados à família. Seja bem-vinda, Ana Beatriz, nosso presbítero Roberto, a paz do Senhor. Domingo que vem está contigo também, hein, Roberto? Silvia, Alessa, Fátima Feliciano, e o povo está chegando, né? E vamos lá, a nossa primeira pergunta, né? Eu acho que há uma confusão, né, em relação à santidade. O que vinha a ser santidade, né? Wesley, andei lendo, e Wesley falava que a santidade ela está ligada muito ao amor, né? Ao amor, né? O fundamento da santidade é o amor. Então, o que seria, Max, né? Vamos passar aí a bola para o Max. O que seria a santidade
bíblica, né? O que seria, como você definiria esse tema, né? Que tem trazido tanta, né, confusão, né? Tem trazido tanta dúvida. Eu acho que desde lá o Antigo Testamento até os nossos dias, né, há um entendimento um pouco confuso do que vem a ser santidade. Então, eu gostaria de dar a oportunidade hoje para o Max para falar o que é santidade bíblica, Max. Amém. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Mais uma vez, estamos aqui, um grande privilégio estar com os irmãos. Nós usamos aí uma estratégia hoje, né, de trazer o Josué para cá, para perto da gente, para que a gente se livre das perguntas mais difíceis. É brincadeira, é um prazer ter o Josué com a gente. Foi meu colega de classe ali no seminário. Infelizmente ele teve que parar por um tempo, mas espero que volte em breve, porque é notório que o irmão aí tem um chamado para essa área. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite ao Josivan, nosso superintendente distrital aqui do lote 15, e estamos aí também com uma equipe aí nos bastidores, nos ajudando, a Alessa, o Luiz André, um abraço a todos. Vamos seguindo então. Bom, irmãos, vamos falar então sobre essa questão da santificação, né? Ou da santidade, o que a gente chamou de santidade bíblica. E aí, por que santidade bíblica, né? Por que esse qualificativo, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm uma visão tanto quanto deslocada em relação à santidade, deslocada em relação ao que a Bíblia mostra, que é a santidade, né? Muitas vezes nós frisamos um aspecto apenas da santidade, e creio que essa live, esse tema vai nos ajudar a elucidar bastante essa questão. Mas para nós começarmos do começo, né, é importante a gente compreender o lugar da santificação na vida do cristão e na história da salvação. Existe um termo, né, que foi cunhado por um teólogo luterano no século XVIII, que é Ordo Salutis, que significa ordem da salvação. O que quer dizer isso? Na verdade, não é uma ordem temporal, uma ordem cronológica, é uma ordem lógica, né, da sequência das coisas que acontecem, das obras de Deus, dos eventos que Deus realiza quando salva o ser humano. E a santificação é um deles. A santificação ela está situada após a justificação. O que é a justificação? É quando perante Deus nós somos declarados inocentes ou, na verdade, livres de toda a culpa. Né? Não porque Deus simplesmente fez vista grossa, né, e perdoou o nosso pecado, mas porque Cristo ele pagou pelo nosso pecado ali na cruz. Né? É uma frase do pastor Paul Washer que eu gosto muito de utilizar, que é que Deus não pode simplesmente perdoar pecados. Né? Ou seja, se Deus fizesse vista grossa para as nossas iniquidades, ele não seria um juiz justo, como diz lá em Gênesis capítulo 18. Então, para que Deus continuasse sendo justo e justificasse o ser humano, o pecador, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele paga o preço do nosso pecado, debaixo da ira de Deus, e nós, então, recebemos essa justiça aplicada a nós, essa obra de Cristo aplicada a nós pelo Espírito Santo. Então, somos justificados, tornados justos pela obra de Cristo. Sempre frisar também que não é uma obra meritória, tá, gente? Não é algo que nós fizemos ou que nós realizamos. É uma obra que Cristo realizou e por isso que é uma obra na qual nós podemos ter plena segurança da sua eficácia. Pois bem, aí, uma vez justificados, né, porque a justificação ela vai lidar com a culpa, né, do pecado, a culpa que o pecado nos trouxe. Logo após, nós vamos ter a santificação. A santificação.
Então, a santificação está situada aí após a conversão, após a nossa justificação, começa-se um processo chamado santificação. E esse processo é onde Deus vai lidar com a presença do pecado no ser humano, né? O domínio do pecado em nós. E quanto mais santos nos tornamos, menos o pecado terá domínio sobre nós. Então, o que é a santificação? É esse processo pelo qual Deus ele vai nos tornando cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Então, nós temos um padrão, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos sendo moldados para alcançar esse padrão, alcançar essa estatura, né, como Paulo utiliza. E aí, nesse processo, Deus vai lidando com o domínio do pecado na nossa vida. E aí, eu gosto muito da definição do Strong de santificação, que ele fala o seguinte, olha, é aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição outorgada na regeneração é mantida e fortalecida, né? Na ordem da salvação, nós temos também uma etapa chamada regeneração, que é logo após o arrependimento e a fé, pelo menos na nossa teologia wesleyana. O que é a regeneração? Você nasce de novo, mas em termos mais práticos, significa uma reorientação. Nós que estávamos inclinados ao pecado devido à nossa natureza, contaminada pelo pecado original, agora somos reorientados, mudamos de direção em relação a uma vida que agora agrada a Deus. E essa vida, ela é levada a cabo, né? Esse processo é levado a cabo porque o Espírito Santo opera continuamente na vida do crente. Então, só por causa dessa operação do Espírito Santo é que nós podemos, uma vez regenerados, ou seja, mudamos de direção, podemos agora caminhar nessa direção. Então, a regeneração muda a nossa direção. A santificação nos faz caminhar, perseverar nessa direção, né? Então, eu gosto muito dessa definição do Strong por conta disso, né? Nos mostra que a santificação é um processo, mas que antes que esse processo continue, é necessário que haja uma mudança de rumo na nossa vida, uma mudança de direção, né? E falando do Espírito Santo, quando somos salvos, regenerados, o Espírito Santo é nos dado como uma garantia de que um dia seremos resgatados, né? Efésios capítulo 1, verso 14, diz que o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados, é o penhor da nossa herança. Ele é até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, Deus nos marcou com o Espírito Santo, nos selou com o Espírito Santo da promessa, como uma garantia de que no último dia, no dia final, ele vai resgatar a sua propriedade, né? A gente não tem aqui na nossa época costume de penhorar as coisas, né? Pelo menos eu nunca tive, nunca vi. Mas o penhor, ele fica com algo que é seu até o momento em que você vai lá e resgata aquilo, né? E você retoma novamente. Aquilo continua sendo propriedade sua, mas fica sobre o poder daquele que é o penhor. E aí depois você vai e resgata. Nós também seremos resgatados, e a garantia disso, o recibo disso é que o Espírito Santo ele nos foi dado. E também temos a promessa de que aquele que começou em nós a boa obra, né, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, verso 6, ou seja, Deus não começa uma obra em vão. Então, ele cuidará para que essa obra continue avançando até o dia em que nos seremos moldados conforme a imagem do nosso Senhor. Tá? Eu vou já passar então a palavra para os demais irmãos, depois a gente vai tratar certamente de alguns outros aspectos. Mas, basicamente, temos que entender que a santificação ela faz parte do grande projeto de salvação de Deus e que ela é um processo onde nós continuamente crescemos em santidade em direção
a uma vida que agrade a Deus. Amém. Então, aí nosso irmão Max trouxe aí a base aí para toda a santificação, né? Que ela não está relacionada ao que nós estamos fazendo, né? Mas ao que Cristo fez por nós, né? E ele falou aí do caráter progressivo da santificação, que acontece, vai acontecer, né? Durante toda a nossa trajetória cristã, rumo aí à estatura, né? Que Paulo bem falava em suas cartas, né? A estatura de Cristo. Então, é para nos moldar a imagem, né, do seu filho, né? Para isso que serve a santificação. E aí, Josué? Agora é contigo, Josué. O que você tem a acrescentar aí em relação ao que é a santidade bíblica? Pai do Senhor, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Fui taxado aí como o cara que perturba nas perguntas, né? Mas, graças a Deus, é porque vocês são totalmente eficientes naquilo que a gente busca, né? Graças a Deus, nossa denominação tem trabalhado isso. E, assim como vocês, temos diversas pessoas, graças a Deus, capacitadas na nossa denominação para nos trazer um ensino de excelência, né? Uma educação cristã voltada para a palavra, né? Bom, com relação à santificação, e aí vocês já deram essa dica de que há sim, no nosso meio, no meio que nós denominamos evangélico, uma dificuldade com relação a essa palavra, né? Já que muitos confundem essa palavra santificação. Mas antes de tratar o que seria santificação, acho importante que a gente conseguisse também descrever o que não é santificação, né? Esse conceito errado que muitos de nós temos com relação à santidade e a esse processo, né? Então, antes de mais nada, eu queria dizer que, por exemplo, a santificação, e aí a gente, lendo a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que em nenhum momento Paulo vai atrelar essa vida de santidade, ou esse processo de santificação, a usos e costumes, né? Muitos de nós, com certeza, na nossa caminhada cristã, já verificamos que muitos acreditam que ser santo, né, e esse aspecto de ser santo estaria voltado à palavra separado para Deus, separado para algo, né, voltado para o sagrado, né? Muitos de nós pensamos em que ser santo é simplesmente, Max, olhar e dizer, então, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, eu não vejo um filme da Disney, eu não faço uma tatuagem, por exemplo, mas Paulo não está relacionando a santidade a aspectos de uso e costumes, né? Ele está diretamente ligado à forma de agir na vida cristã. Os reflexos que a obra meritória, assim como Marx disse, de Cristo, são capazes de fazer na vida daquele que teve o novo nascimento, né? O novo nascimento é que demonstra que o cristão foi verdadeiramente regenerado, passou por todo esse processo de justificação, de regeneração, e aí, a partir da obra que Cristo fez e que conquistou para nós na cruz, nós podemos seguir uma vida de santidade, né? É muito claro, Wesley, em grande parte, né, da sua... Ele não sistematizou, né, mas ele foi capaz de dizer até que, abre aspas, né, eu anotei aqui, o grande depósito que Deus havia confiado ao povo metodista, e ele se sentia providencialmente chamado para espalhar a santidade bíblica, né? Então, ele atrelou a obra da santificação, a vida em santidade, o caráter regenerador que essa vida traz, tanto que ele se preocupava não apenas com os aspectos da teologia, do ensino, né? Mas a gente vai ver muito essa vida cristã em santidade voltada, inclusive, para a libertação dos escravos, né? Para as obras de piedade, tanto para com Deus quanto para o próximo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente destacar que santidade não tem nada a ver com usos e costumes, né? A santidade bíblica,
que Paulo descreve até nessa carta, em tantas outras cartas, né, está relacionada ao que o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo faz na vida do homem. E essa obra capacita esse homem a viver uma vida de santidade, uma vida que Deus requer, né? A gente conhece muito aquele versículo, né? Sede santo, porque eu sou santo. Né? Para Wesley, essa questão de santidade é algo totalmente que é real. Né? Para ele é possível, sim, um homem viver uma vida de santidade. Não um aspecto de que um homem não será mais, por exemplo, terá tentações, os seus pensamentos, a sua vontade será perfeita. Mas após essa obra, ele linka muito a obra de santificação com a justificação, né? Então, essa justificação dada ao homem o capacita, sim, a viver uma vida de santidade, nos aspectos daquilo que a lei de Deus exige, né? Então, essa é a santificação bíblica, é aquilo que Deus espera de nós, é a obra regeneradora, os méritos de Cristo sendo imputados a nós, e aí nos capacitando a viver uma vida. Né? O processo da santificação é um caminho. Né? Ninguém dorme hoje pecador e amanhece santo, santificado. Né? Essa obra ela é um caminho que nós vamos ter que percorrer. Né? E aí Wesley diz que nós temos essa segurança, assim como o Max diz, porque a obra não é nossa, a obra vem do Espírito, né? A obra vem de Deus. Então, nós podemos ter essa segurança de ter uma vida de santidade e esse processo de santificação vai caminhar, porque quem realmente foi santificado deseja essa santificação. Wesley, até em um dos seus sermões, ele vai dizer que se vocês querem tentar dizer que o homem pode se utilizar dessa questão de que o homem é fraco, que a carne é fraca para pecar, vocês façam, mas eu não acredito, né? Porque uma vez regenerado, uma vez justificado, uma vez transformado, o homem, ele busca, ele tem o desejo de reconhecer em Deus a santidade que ele requer. Então, é mais ou menos isso que eu acredito ser santidade bíblica. Então, nessa manhã, os nossos amigos pontuaram bem, né? A santificação, ela está aí como um processo contínuo, né? Nesse processo de salvação, né? Que inclui justificação, regeneração e a santificação que vai ocorrer de forma gradual ao longo aí da vida cristã, né? Na nossa carreira. E eu gosto muito quando Halley, no seu livro Santidade, ele diz que a natureza da santificação é quando Deus coloca em nós um princípio, né? Ele coloca dentro de nós um princípio que tira de nós o apego ao pecado, né? E as coisas que nos afastam de Deus, né? Então, a obra é totalmente dele. É esse princípio que nos faz, né? Afastar cada vez mais do passado, cada vez mais do pecado, né? Então, esse princípio que está dentro de nós, que é propiciado pela obra, né, de Cristo no Calvário. Eu gostaria de dar as boas-vindas também à nossa irmã Sônia Cardoso, né, seja bem-vinda, o Pedro Paulo também já está conosco, temos aí a nossa irmã Lohana, eu acho que é aqui de Pantanal, Lohana Costa, também seja bem-vinda, né, uma jovem aí abençoada também por Deus, gosta do ensino da palavra. Então, já conseguimos definir aí o que é santidade. Wesley também, Kenneth vai dizer que Wesley também faz essa diferenciação aí da santidade, que ela não está relacionada, né, como Josué pontuou aí, a um narcisismo espiritual, né, alguma coisa que te leve ao isolamento, né, a santidade bíblica, ela não te leva ao isolamento, né, muito pelo contrário, né, ela te deixa mais e mais em comunicação com o mundo, né, porque o amor, né, que é a base da santidade, o amor, ele é tanto para Deus quanto para os homens. E aí a gente dá uma deixa aí para a nossa segunda pergunta, né, já que a santidade não está relacionada só ao isolamento, né, esse narcisismo, esse separatismo, conforme foi lá, por exemplo, na comunidade de Qumran,
né? Eles eram tão separatistas, né, que a comunidade chegou a desaparecer, né, porque eles não mantinham contato aí, né, tinha um ascetismo tão grande, né, é um dos aspectos, assim, quando falamos de santidade, né, dessa visão um pouco grotesca, né, da santidade, como se ela fosse um isolamento total, uma separação total, né? Os estudiosos vão dizer que a comunidade praticamente ela desapareceu por causa desse isolamento, né? Essa noção de santidade tão separatista, né, que não levava o outro em consideração, quando a santidade ela é social, né? A santidade tem um caráter social, tem um caráter de relacionamento com o outro, né? E é nesse ponto que gostaríamos de tocar hoje, né? É a nossa segunda pergunta, como que a santidade, né, ela está relacionada ao nosso cotidiano, já que ela não tem, né, ela tem a faceta, as vertentes tanto para Deus, né, que são as obras de piedade, mas o Wesley, né, mais especificamente da nossa denominação, ele vai dizer que a santidade também tem uma ligação com as obras de misericórdia, né, com o outro, de ver tanto a Deus, que é a nossa relação vertical, e a nossa relação horizontal. Não tem como desvencilhar a santidade, né, dessa questão. Então, como que é santidade, Josué? Agora, Josué vai primeiro, tá, Josué? Vou dar essa oportunidade para você. Como que a santidade bíblica ela está relacionada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia? Tem relação, não tem relação, né? O que você tem a dizer sobre a santidade horizontal aí? Vamos nomear assim. Bom, é muito mais fácil já pegar o gancho do Max, né? Mas, enfim. Então, gostaria apenas de dizer, né, que a santidade, a qual a Bíblia nos relata e nos diz que devemos seguir, ela vai estar sempre relacionada. E Paulo, em todas as suas cartas, em grande parte das suas cartas, ela vai estar relacionada e ele vai dizer que o amor é aquilo que demonstra uma vida santa, né? Perceba que quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, né, muitos deles acreditavam que por terem dons espirituais, né, por serem fortalecidos por questões de apenas dons espirituais, eles estavam bem, eles estavam vivendo uma vida plenamente santa, ou consideravam que esses dons espirituais estavam relacionados a uma vida cotidiana, uma vida em sociedade. Né? Mas aí a gente vai ver que aquela igreja ela estava totalmente num caminho oposto ao que Deus requer de nós, né? Uma vida em comunidade, em santidade. Pecados gravíssimos, né, aconteciam naquela comunidade de fé. Então, antes de mais nada, precisamos identificar essa santidade, como que nós vamos nos relacionar com a sociedade. Isso fica simples quando nós lemos a própria carta de Efésios, né? Paulo ele vai descrever que essa santidade afeta por completo o homem, seja o seu intelecto, seja as suas emoções, seja a forma como que ele vai se comportar diante dessa sociedade. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, identificamos em Deus uma vida de santidade, porque precisamos também ter isso em mente, né? Que a santificação ela tem que estar relacionada ao meu relacionamento com Deus. Ela sempre vai me aproximar de um relacionamento mais íntimo com Ele. E uma vez mais perto dele, a nossa capacidade de percepção e visão de mundo, assim como Cristo mostrou para a gente, vai estar muito mais fácil. Uma vez que ele afeta todos os meus sentidos, Paulo vai descrever lá no capítulo 4, se a gente voltar um pouquinho, a base do nossa foi 5 e 6, mas no capítulo 4, depois de Paulo dar diversas questões teológicas e tudo mais, ele vai mais para a prática e vai dizer que, por exemplo, o que é essa santidade, essa vida? Aquele que mentia, ele não mente mais. Né? Aquele que roubava, ele deixa de fazer, ele começa a trabalhar para que traga o sustento. Né? Ele não se ira facilmente,
o trato com os outros é diferenciado. Aí a gente vai ver lá em Mateus 5, Jesus no Sermão do Monte, chega no capítulo 7, até que o pastor Alexandre, na live anterior, disse, né? Confunde tudo, né? Quando ele diz, né? Amai, então, os vossos inimigos, porque amando aqueles que te fazem bem, aqueles que você ama, você não faz nada. Você não faz nada demais. Então, Paulo vai dizer, meus irmãos, vivam uma vida santa, baseada naquilo que Cristo demonstrou para a gente. Né? A ira santa é fugir, e aí a gente pode voltar lá no Salmo 1, né, muito conhecido, em que o salmista vai dizer, né, não sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na palavra de Deus, fugir da aparência do mal. E aí nós vamos ver que a santidade bíblica ela vai afetar a nossa vida no trabalho. Nós temos essa dificuldade com relação a esse dualismo, né? Uma coisa é a vida na igreja e outra coisa é a vida secular. Na verdade, a Bíblia não demonstra isso. Paulo, em nenhum momento na história bíblica, ele tenta fazer essa diferenciação entre vida piedosa, santa, dentro de uma comunidade e uma vida secular. Não, os efeitos que a santificação gera no homem são infinitos, e ele ele pode ser tanto bem-aventurado fora da igreja, da sua comunidade, como no seu trabalho. Eu posso ser santo fazendo o meu trabalho. Eu posso ser santo, e aí até algo que eu até mandei para o Max essa semana, né? Tem uma livraria que eu até gosto bastante de comprar, né? Livraria cristã, família cristã, e aí eles postaram, por exemplo, um foto, e muitos disseram, mas eu pensei que era só livraria evangélica, né? Já está vendendo coisas que não são evangélicas, né? E essa é a visão de mundo, esse dualismo que nós vivemos, né? Nós não conseguimos identificar a obra de Deus em todas as coisas. Deus restaurou em si todas as coisas. É claro que precisamos, assim como Paulo alerta, né? Vivermos uma vida em separado para Deus, mas para o mundo nós devemos demonstrar esse efeito, essas características. Então, uma vez que a santidade está no coração do homem, nós somos capacitados a mudar o mundo. Tozer vai dizer o seguinte, que um cristão sem santidade é um desastre para o cristianismo, né? E aí nós podemos ver, por exemplo, o Brasil, um país, na sua maioria, segundo o censo do IBGE, um tempo atrás, em sua maioria, um país cristão. E como nós estamos vivendo esse cristianismo? Como nós estamos vivendo esse processo de santificação em uma sociedade? É só olhar para o Brasil, um país onde a corrupção é grande, onde a miséria é muito grande, onde a forma e o comportamento do cristão, muitas das vezes, não condiz com aquilo que Deus requer de nós, que é, através dele, chegarmos ao amor. E o amor sempre vai nos guiar a uma vida de santidade em relação ao mundo. Então, é isso, o que a santificação tem capacidade de fazer. Ele muda tudo. Eu era, mas agora não sou mais. Eu fazia, mas agora não faço mais. Eu acreditava em algo, mas eu não acredito mais. Eu vivo na contramão do mundo. Não simplesmente rejeitando novidades. Rejeitando, por exemplo, hoje nós estamos aqui na tecnologia, né? Muitos de nós acreditávamos que Deus não queria isso, né? E o coronavírus hoje nos trouxe a era da internet, onde a palavra de Deus, né, até postei no Facebook, ela não está parada. O evangelho ainda é o poder de Deus para mudar o mundo. O evangelho ele não para, ele se recusa a usar máscaras, ele se recusa ao distanciamento social. O evangelho é o poder de Deus, que transforma toda a nossa percepção de mundo e vai nos levar mais perto de Deus. Mas para chegarmos mais perto de Deus, precisamos chegar ao nosso irmão.
e a nossa vida em sociedade será transformada por essa capacidade que Deus nos dá. Amém. Josué pontuou bem o que a santidade bíblica, né, afeta a nossa relação com o mundo, né, e ela afeta totalmente, né, Josué? Não tem como, né, ser santo somente me isolando do mundo, né, achando que o meu crescimento espiritual individual me priva, né, desse relacionamento que deve afetar, né, porque o amor de Deus está derramado, né, pelo seu Espírito Santo, e ele tem que ser derramado para os outros também. Estamos aí também na nossa live com o Marcinho Cordeiro, Bruno Oliveira, sejam bem-vindos, são os nossos alunos que chegaram depois, né, do início, Ilma Costa, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem a nossa missionária Delza, seja bem-vinda, está sempre nos acompanhando aí, né, juntinho, nos ajudando aí nas nossas manhãs de domingo. Maria Edna, né, seja bem-vinda também. Ana Maria Máximo, também seja bem-vinda. Qual que é aí o nome da sua igreja, né, de onde você está falando, para a gente poder interagir, faça a sua pergunta, né, o tema de hoje é um tema bastante polêmico, sobre santidade, né? O que é santidade, né? O que é santidade bíblica? O que é santidade? Como que ela se relaciona com a nossa vida, né? Com o mundo? Como que nós podemos relacionar santidade, né? Com a nossa vida no mundo? E daqui a pouco a gente vai falar também como, né, desenvolver a santidade bíblica na família, né? Estamos aí num período em que estamos muito juntos, né? A família está dentro de casa, né? E a família, ela também precisa ter essa preocupação. Nós temos orientações bíblicas quanto à santidade, né, sendo desenvolvida nos nossos lares. Então, chama aí, compartilha, né? Você que está aí nos assistindo, compartilha com seus irmãos aí para poder abençoar também. Vamos aqui a algumas perguntas também. O Pedro Paulo, ele perguntou aqui no iniciozinho, deixa eu ver minha cola aqui, que os bastidores estão me enviando, me chamando a atenção que eu não olhei as perguntas, né? Eu estava entretida aqui com o debate, mas o Pedro Paulo, ele fez uma pergunta, Max. Paulo conseguiu alcançar a santidade? Vai pensando aí também, Josué. Paulo, né? Ele conseguiu alcançar essa santidade, Max? O que você tem a nos dizer quanto a isso? Essa pergunta veio tipo um bico, né? Não teve nenhuma leveza, né? Vamos lá, com o Max agora. Existe um próprio texto que o Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre isso, né? Ele fala, olha, eu não julgo que tenha alcançado a perfeição, né? Filipenses capítulo 3, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Ele fala assim, olha, no verso 12, não que já tenha alcançado, ou seja, ele está falando aqui da ressurreição, ou essa inteira santificação, ou essa santidade absoluta. Ele fala, olha, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí eles falam no 15, olha, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. O que isso quer dizer? Né? O Max Stokes, um teólogo metodista, ele fala o seguinte, olha, ninguém é perfeito, mas todos são chamados a buscar a perfeição. Esse é um pouco do resumo da teologia da santidade metodista. Por quê? Porque, embora a santificação seja um processo, né, ela tem um alvo. Né, e Paulo fala, olha, eu prossigo para esse alvo, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou prosseguindo para esse alvo. O Wesley, ele falava o seguinte, olha,
mesmo que as pessoas, né, dificilmente alcancem um estágio de inteira santificação, isso no sentido de pecados voluntários e tal, mesmo que assim, a maioria esmagadora dos cristãos não alcance esse estágio, é pertinente pregar que isso é possível. Por quê? Porque quando você coloca um objetivo alto, você vai alcançar padrões cada vez mais altos. Se você nivela todo mundo por baixo, você vai ver uma igreja que não vive a santidade bíblica. E como Josué bem lembrou, quando Wesley foi questionado sobre qual era o propósito dos metodistas, por que Deus havia levantado os metodistas, ele falou, olha, para reformar a sociedade, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica pelo mundo. Então, o metodista ele entende a santidade como um alvo, né? A santidade, a perfeição cristã como um alvo que ele deve perseguir, que mesmo que ele não alcance esse alvo, ele certamente estará num caminho seguro de perfeição cristã. E aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa questão da perfeição cristã, o que o Wesley queria dizer. Mas a gente precisa tomar cuidado com dois extremos, né? Primeiro é o antinomismo. O que é o antinomismo? O antinomismo é quando nós somos avessos à lei, né, aos padrões de conduta e etc. Quando nós lemos as cartas dos apóstolos, nós vamos ver que estão cheias de recomendações práticas para a vida santa. Que, na verdade, como o José falou no início, nós não podemos ter isso como um motivo para dizermos, olha, sou salvo por isso. Mas, sim, sou salvo para isso. Né? Como o próprio Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, porém no verso 10 ele fala para as boas obras. E ele, nas suas cartas, eles vão elencando que boas obras são essas, as obras da luz em comparação com as obras das trevas. Né? Então, nós devemos evitar o antinomismo, por quê? Porque a lei de Deus, os princípios divinos, eles permanecem para sempre. Então, por exemplo, você tem lá os 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não usarás o nome do Deus. Todos esses mandamentos, princípios, eles persistem até hoje. E o cristão será bem-aventurado se os observar. Mas não para ser salvo, não como uma observância que o levará à salvação, mas porque, como Jeremias escreveu no capítulo 31 do seu livro, né? Porque fala que Deus faria uma nova aliança conosco. Que aliança era essa? Eu inscreverei as minhas leis na sua mente e no seu coração. Ou seja, Deus vai mudar a programação do nosso coração. Deus vai reescrever, né, o nosso direcionamento, como eu falei no início, a regeneração, essa mudança de direção, e que nos leva a caminhar numa direção estabelecida pela lei de Deus. Então, o antinomismo, essa ideia de que não, eu não devo seguir nenhum preceito, deve ser rejeitado, né? Sempre tomando cuidado. Todos os preceitos que são orientados na Escritura indicam que nós estamos crescendo em santidade porque somos salvos pela obra que Cristo fez, e não para que sejamos salvos por observar esses preceitos. Pela prática da lei, nenhum homem jamais será justificado, é o que Paulo fala. Né? O outro extremo seria o perfeccionismo, ou seja, essa ideia de que nós somos absolutamente perfeitos, né? Que não há nada em nós que talvez ainda possa merecer reprovação. Porque a perfeição absoluta só encontramos em Deus, em Cristo. Né? E quando nós trabalhamos essa ideia da perfeição cristã, significa que nós estamos
crescendo e passando pelas etapas da vida cristã de maneira perfeita. Por exemplo, quando você pega um bebê e leva ao pediatra, né? O pediatra fala assim, olha, esse bebê está perfeito, né? Não porque ele já chegou à fase adulta e desenvolveu todas as suas potencialidades, não. Mas porque para aquela etapa da vida, ele está perfeitamente formado na sua parte intelectual, na sua parte física, na sua parte motora, né? Tudo isso está andando conforme deveria ser. E essa é a ideia de perfeição que o Wesley traz, né? A perfeição do telos, né? Do grego telos, e não do latim perfectus, que nós usamos aqui no Ocidente, com essa ideia de ser perfeitamente, absolutamente perfeito. Então, nós precisamos entender que todos nós somos chamados a buscar a perfeição, embora não sejamos perfeitos. Então, Paulo conseguiu alcançar a santidade? Sim, mas não a santidade absoluta, como ele diz, né? Lá em Filipenses. Mas ele alcançou a santidade. É engraçado que até aos Coríntios, Paulo escreve, olha, aos santos que estão em Corinto. E depois ele vai relatar um monte de problemas que aquela igreja passava no âmbito, inclusive, moral, né? Então, respondendo essa pergunta aí do Pedro, eu posso entrar na questão da santidade, nossa, como ela afeta a nossa relação com o mundo, ou deixa para daqui a pouco? Calma aí, Max, só um minutinho. Deixa eu só dar uma alô aqui, que eu pedi para eles falarem, né, de qual igreja. E já temos aí Parque Floresta, temos Lote 15, temos Pantanal, Sarapuí, né, os irmãos nos ajudando aí, aprendendo conosco, nos ajudando a aprender também, né, com as suas perguntinhas básicas. Faça suas perguntas, né? Temos aqui também, eu não sei se eu já dei boas-vindas ao Gilmar, Gilmar Sabino, a Patrícia, né? A Patrícia aqui de Pantanal também, seja bem-vinda, minha amada. Sirlene, acho que Sirlene é uma das superintendentes, né? A irmã Sirlene também, Sirlene, né? Sirlene aí de Lote 15, seja bem-vinda. E temos aqui uma perguntinha também, Max, mas antes de você responder a segunda questão, né, do primeiro bloco, vou jogar essa para o Josué. Josué, o nosso presbítero Roberto, ele fez uma pergunta aqui. Por favor. Roberto fez uma perguntinha básica, né? Nada difícil assim de responder. Existe santidade nas redes sociais, Josué? Como ser um santo virtual, né? Nesse meio aí tecnológico que todo mundo, né, escreve, todo mundo está livre para escrever o que quer, né? Nós temos uma liberdade aí. Nós temos usado de santidade nas redes sociais? Existe santidade nas redes sociais? É possível? Como ser um santo virtual, Josué? O que você tem a nos dizer quanto a isso? Então, assim como nós identificamos, e já falamos aqui, que a santidade ela tem a capacidade de afetar todas as nossas, todo o nosso intelecto, em tudo que existe, em tudo que Deus nos deu, e as ferramentas para isso no mundo tecnológico, elas devem existir. É claro que muitos de nós, nas redes sociais, utilizamos a rede social para desabafar e se utilizar de algo como se fosse o nosso psicólogo, né? E muitas das vezes nós perdemos a essência do uso correto das redes sociais, né? Então, eu particularmente gosto sempre de prezar o seguinte, naquilo que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, a santidade nas redes sociais, elas precisam ser, sim, utilizadas de forma correta, né? Nós precisamos, sim, pensar se nós não vamos afetar o outro com aquilo que nós estamos demonstrando, as nossas atitudes. É claro que em um mundo em que todos nós pensamos, olha, eu faço o que eu quero, né? A vida é minha. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que se for chamada a atenção por um pastor, né, ela até troca de igreja, né, porque ela diz que não, assim, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser.
Mas assim como nós temos aprendido aí, muitas das coisas, né? É impossível ser cristão sozinho. Eu preciso, sim, identificar se tudo aquilo que eu estou acreditando ser um bom conteúdo, uma boa atitude cristã, estar condizente com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. É exatamente o que Paulo sempre vai especificar em suas cartas, né? A sua conduta, ela deve ser reflexo daquilo que você é. A sua forma de vida, a sua forma de agir, ela precisa refletir. Então, existe santidade nas redes sociais? É claro que existe, né? Desde que nós utilizemos essa ferramenta como Deus quer, né? Como Deus exige de nós, né? E é claro que muitos de nós acabamos dizendo, não, eu faço o que quero, do jeito que eu quero, eu posto o que eu quero, mas aí existe até uma frase que eu separei. O cristão não foi chamado para ser do jeito dele, mas foi chamado para ser do jeito de Cristo, né? Cristo vai ser sempre o pilar, né? A nossa base. Se aquilo que nós estamos vivendo e que estamos protagonizando nas redes sociais estão relacionadas diretamente ao caráter e modo de vida cristão. Lembrando, mais uma vez, que eu não estou aqui discutindo de usos e costumes, né? Não, então, José, você está dizendo que se eu for à praia e postar uma foto na praia, eu estou necessariamente não vivendo uma vida em santidade. Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que nós precisamos, sim, refletir sobre aquilo que nós estamos utilizando na internet, se aquilo condiz com o caráter de vida cristã. Paulo sempre vai dizer, as suas atitudes precisam ser novas. O novo nascimento, ele nos conduz a uma vida em santidade. Nós vamos querer sempre viver. Estar mais próximo de Deus é estar mais próximo do caminho da santidade. Então, existe? É claro que existe. Muitos homens de Deus aí se utilizam da ferramenta das redes sociais para a pregação da palavra, para muitas das vezes aconselhar alguém que de repente foi infeliz em uma postagem, por que não? Né? Então, nós precisamos sim pesar sobre o que nós estamos vivendo. Lembrando que o mundo virtual é um mundo onde não tem face, né? Nós precisamos ter esse cuidado, é um mundo de ilusão, né? Eu posso ser aquilo que eu não sou, né, pessoalmente. Então, é preciso cuidado, mas existe sim, na minha opinião, existe sim essa realidade. E como ser santo é exatamente o que a palavra nos diz, ser santo em todo o seu modo de viver. E as redes sociais hoje tornaram-se uma forma de vida, né? Apesar de ser em um meio virtual, mas elas hoje se tornaram um modo de ser, um modo de viver. Não deveriam ser da forma que nós as utilizamos, né? Muitas das vezes perdemos horas e horas em meio a esse entrelaçado de curtidas ou mensagens, né? Mas as ferramentas são aquelas que Deus nos dá, né? Paute, preze por uma vida de santidade, seja ela real, seja ela virtual, seja ela na sua comunidade, no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua família. Isso aí, Josué, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, né? Tem que ser para a glória de Deus, né? E o mundo virtual não seria diferente. Eu não estou pegando no pé dele, não, tá, pessoal? Tem uns comentários aqui, tá pegando no pé do irmão. Não, perguntas. Hoje nós só temos 2 debatedores, né? Vitor, né, para quem chegou agora, é o nosso supervisor regional de ABD, ele não pôde estar conosco, teve um compromisso assim bem em cima da hora. Mas, enfim, né, nós estamos sendo abençoados aí com o nosso tema de hoje, né? Santidade, desenvolvendo santidade bíblica na família, né? Para isso nós resolvemos dar uma introdução do que vem a ser santidade. Então, desde as 9 horas estamos aí falando o que é santidade, o que não é santidade, né? Qual é a relação
né, que a nossa santidade, o que tem a ver com o mundo, né, como que ela se relaciona, tem algum relacionamento, né? E antes do Max responder, né, a tua vez agora, tá, Max? Nós gostaríamos de dizer também que já temos IMW Muísa, Cidade dos Meninos também, e temos a presença de um pastor aí hoje conosco, né? Pastor Coutinho, né? Se eu não me engano, eu li aqui. Seja bem-vindo. Foi o debatedor, né, do Quintal na sexta. Grande amigo. Isso aí, seja bem-vindo, pastor, uma bênção também nas nossas vidas lá. Nós temos também o Quintal Teológico, né, Max? Fazer uma propagandazinha aqui, né? Também, é isso aí. Às sextas-feiras aí, nosso irmão Max com essa iniciativa também tem nos abençoado com temas muito relevantes aí, como das nossas EBDs também. Então, acompanhe lá, acompanhe o nosso irmão nas redes sociais, no seu Facebook, né, que é às quartas e sextas, né, Max? Varia um pouco ou só está nas sextas? Esse mês a gente está fazendo as sextas-feiras por conta de alguns compromissos do Vitor, mas mês que vem voltaremos para as quartas-feiras. Para as quartas. Então, meu irmão, você que gosta de estudar, quer se alimentar um pouquinho mais, crescer também em santificação, e a palavra nos santifica, né? Vamos aprender aí com o nosso irmão Max, lá no seu quintal, às quartas, e agora esse mês às sextas-feiras. Nós temos aí também a nossa irmã Lília Nunes, seja bem-vinda. Né, também de Pantanal. Pantanal está forte hoje, a presença de Pantanal, né? Estamos vencendo no ranking, tá, pessoal? Vamos entrar aí, as outras igrejas também. Temos aqui também, deixa eu ver aqui, o Bruno Oliveira, também tem, daqui a pouco vamos responder a tua pergunta. Pessoal, esse tema é um tema que ele vai desmembrando e aí a gente vai, né, ficando com o nosso tempo apertado, já estamos na 10 horas, né, e a gente promete que vamos tentar responder aquilo que não conseguimos na próxima live também, né, de repente a gente diminui as perguntas aí para poder falar um pouco mais, porque santidade é um tema que pega, né? Já veio aí santidade, se santidade virtual existe, e daqui a pouco essas perguntas vão entrando e a gente não pode deixar de responder porque elas são relevantes também, né? Tozer vai dizer em seu livro Vida Crucificada que 30% dos crentes, né, somente estão aí nessa corrida da santidade, né? Estão aí tentando alcançar um crescimento, né, ter uma vida de fato crucificada, né, então é muito importante, meu irmão, que você atente a esses ensinamentos e que você procure, né, crescer mesmo na graça, no conhecimento, né, de Cristo essa manhã. Então, Max, o que tem a ver, né, como se relaciona a santidade bíblica, afeta a nossa relação com o mundo, Max? É a tua vez agora. Amém, amém. Bom, existem, na verdade, duas formas de você pensar a questão da santidade, né? Nós já temos falado um pouco disso aqui desde o começo da nossa aula. Então, você tem duas teologias da santificação. A primeira, ela é negativa, né? É aquela teologia assim, não faça, não toque, não, 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 não. E a segunda é a positiva, é onde nós, como o Wesley falou, espalhamos a santidade bíblica por viver de maneira santa na sociedade. Mateus capítulo 7, verso 12, Cristo fala o seguinte, olha, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então veja, olha só a diferença. Uma teologia da santificação negativa fala o seguinte, que não é bíblica. Fala o seguinte, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Esse é um ditado muito conhecido popularmente. Não façam aos outros o que você não quer que façam com você. A Bíblia diz o seguinte, façam aos outros aquilo que você quer que façam com você. Então, pela linha da santificação negativa, se alguém, né, chega para você na via da teologia da santificação negativa, você deixa de fazer,
Você deixa de agir. Então, bom, eu não quero que fulano de tal me incomode, não vou incomodá-lo, né? Na teologia da santificação pela via positiva, é aquilo que está lá em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, que diz assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Pela via negativa, nós deixaríamos os nossos inimigos onde estão, não interagiríamos com eles e tudo ficaria bem. Na teologia positiva, Jesus diz, amem os seus inimigos, sejam ativos. Um outro exemplo da questão da teologia da santificação pela via negativa. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 20, Paulo fala o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, uma teologia que vai pelas vias da santificação negativa é aquilo que o Josué falou. Eu vou obedecer a ordenanças de usos e costumes e vou achar que por isso eu estou santificado. Eu não bebo, eu não fumo, não falo palavrão. Isso seria a santificação para essas pessoas. Mas Paulo está falando aqui, olha, essas coisas com o uso se destroem. Elas só têm aparência de sabedoria. Você vai parecer santo, mas não será de fato santo. Por quê? Porque a santidade, quando você continua lendo toda a carta aos Colossenses, olha só o que você encontra. Capítulo 3. Se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. E aí começa a entrar na questão da família. Esposas, sede submissos. Maridos, amai. Filhos, obedecei. Senhores, tratai os servos com justiça. Entenderam? A santificação, a teologia da santificação negativa diz, não faça isso, não faça aquilo. A teologia da santificação bíblica, é por isso que nós separamos o termo santidade bíblica, ela diz, faça, pensai, buscai, sede submisso, amai, sede obediente, suportai-vos. Ela tem comandos ativos para que nós possamos viver uma vida em santidade. Então, dito isto, nós vamos partir para o que o Wesley entendia por salvação. Ele escreve o seguinte nas marcas de um metodista. Ele diz o seguinte: por salvação, o metodista entende a santidade do coração e a santidade da vida. Ou seja, ele não separa dois tipos de santidade, mas ele tem uma visão completa, plena do que é santidade. A santidade do coração é a santidade interior e a santidade da vida, que é aquela santidade onde nós nos relacionamos com o certo, porque Cristo disse, olha, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Por quê? Porque, embora sejamos peregrinos, nós ainda vivemos nesse mundo. E devemos viver nele uma vida santa que cause um impacto nessa sociedade, que espalhe a santidade bíblica por essa sociedade.
Esse livro aqui, A Imitação de Cristo, é um livro do século XV, e ele é muito bom. E tivemos um problema aí com o nosso irmão Max. Ele está aparecendo aí para você, Josué? Saiu? Vamos lá. Max estava respondendo. Vai voltar, Max? Ele quis só trocar, né, de lugar comigo aí no vídeo, né, Max? Vamos lá, pode continuar, Max. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Tá ok, Max, estou escutando. Pessoal, tá dando para... Agora sumiu de novo, Max. Ih, Josué, o negócio complicou aí para você, Josué. E aí, Josué, enquanto o nosso professor Max, né, tá resolvendo aí a dificuldade dele em relação aí ao vídeo e ao som, vamos aqui ler uma perguntinha. Deixa eu vir aqui na minha cola. Aqui na minha cola que está mais rápido do que alcançar lá. O nosso irmão perguntou aqui. Foi o Bruno Oliveira, né? Bruno Oliveira, seja bem-vindo. E o Bruno perguntou, Josué, a santidade me levará à salvação? Eu acho que bem lá no comecinho a gente deu uma deixazinha, né? Sobre santidade, qual a relação da santidade com a salvação. A santidade me levará à salvação, Josué? O que você tem a acrescentar aí para esclarecer o nosso irmão Bruno? Bom, é evidente que sim. Assim como a justificação ela está atrelada à obra da santidade, né? Esse processo de santidade irá conduzir o indivíduo que vive de acordo com o que Deus exige, né? Até Paulo escreve lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 7, ele diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, né? Mas nos chamou para a santidade. E essa santidade que Deus nos chamou, com certeza, irá conduzir ao processo da salvação. Nós, definitivamente, né, seremos justificados por Deus, santificados por Ele, e seremos conduzidos ao processo, né? Aquilo que Deus diz, né, que nos dá de bônus, né? Porque a salvação é um brinde, né? É algo que Deus dá de graça ao homem, é uma obra exclusiva dele, de forma que o homem ele não pode cooperar nesse processo da salvação, no sentido de que é uma parte que ele faz e outra de Deus, não. É exclusiva de Deus, mas é claro que o homem, através da sua relação com Deus, através do seu relacionamento de vida em santidade, será conduzido à salvação, que é mérito de Cristo. Os méritos são dele, nós apenas somos imputados essa salvação pela obra de Cristo, por aquilo que ele conquistou por nós, e ela nos conduzirá, sim, com certeza, à salvação, que é o prêmio maior que nós desejamos, né? Assim como Paulo sempre diz, né? Eu queria estar com Cristo, né? Para mim o morrer é lucro, para mim estar próximo a Ele é desfrutar de tudo que Ele tem para mim, né? É desfrutar aquilo que pelos méritos dele, ele conquistou para mim, me possibilitou adentrar onde Deus está, onde a obra expiatória de Cristo nos conduzirá muito em breve. É isso que nós esperamos. Bruno, na realidade, no início nós falamos, né, Josué complementou aí, nós falamos que a santidade ela faz parte, né, desse combo, né, da salvação aí,
né, que começa lá com a justificação, aí nós temos a regeneração e a santificação, que é um processo que ocorre, né, aí ao longo. O Wesley vai dizer que a santificação, na sua teologia, né, ele vai dizer que a santificação, na realidade, ela é tanto um processo instantâneo quanto gradual, né? É tanto um estanque como gradativo. Então, ela acontece de forma instantânea, né? Quando somos justificados e regenerados, e ela também é gradual, ela tem essa dupla, né, esse duplo aspecto aí, porque ela vai acontecendo ao longo do nosso caminho, né, para a salvação. Então, ela está totalmente também atrelada aí dentro desse processo de salvação. Vamos lá, eu gostaria também de dar as boas-vindas, nós já estamos terminando, né, já estamos nos aproximando aí do finalzinho, mas eu queria dar as boas-vindas à nossa Simone Moreira, de Campos Elíseos, Juliana Paixão, da Central de Lote 15, o nosso vice-superintendente também distrital de Lote 15, nosso diácono Edivaldo Souza, está justamente conosco, né, em breve estará apresentando também. A irmã Luciane, a diaconisa, sua esposa também, seja bem-vinda também. Rosângela Lima, também do Lote 15. Eu fui falar que Pantanal estava ganhando aí na estatística de presença, né? Estava fazendo a presença aqui. Lote 15 começou também a bombar aqui na nossa live também. Os irmãos de Lote 15, sejam bem-vindos. Fique preparado que você pode ser chamado também, né? Para estar participando aqui juntamente conosco, para estar nos ajudando aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Max não está conseguindo entrar mais, gente, né? Ainda bem que foi no finalzinho, né? Daqui a pouco a gente já está finalizando, nós programamos para 1h30, mais ou menos, essa live. Rosana Guedes, seja bem-vinda, Rosana. Eliane do Carmo, esposa do nosso pastor Marcos, também, lá do Distrito de Caxias, seja bem-vinda. Ana Beatriz Alves, e bastante gente, né? Tem muita gente aqui. Faça a sua pergunta, se você ainda não foi contemplado aí com alguma resposta aqui, se for a tua dúvida, vai trazendo a sua dúvida. Nós temos também aqui, eu não achei, mas vi também que nós temos alguém da Igreja Batista aí também, né? Outras igrejas aí participando juntamente conosco. Seja bem-vinda, é um prazer te ter juntamente conosco também. O Parque Fluminense, Rosana Guedes do Parque Fluminense. Então, como o Max não está conseguindo entrar, né, nós vamos aqui dar uma pausazinha nas nossas respostas às perguntas. Já falamos o que é a santidade bíblica, o que ela não como ela se relaciona com a vida, né? E aí nossos debatedores, aí nossos professores pontuaram bem, né, que na visão wesleyana, né, essa missão de santidade ela é global, né? O Wesley fala muito desse caráter global, né, da santidade, que ela está atrelada tanto a Deus quanto aos homens. Por isso que o nosso lema, né, por muito tempo aí, santidade como estilo de vida, né? Então, santidade é algo que nós vivemos, né? Onde quer que estejamos, nós vivemos essa santidade. E aí a gente caminha para o finalzinho aí, não sei se tem algum pastor querendo participar conosco, mas nós vamos para a última pergunta do nosso bloco, né? Vamos dar uma pausezinha aí nas perguntas e vamos para a última pergunta, né, Josué? E ficou para você, Josué. Teu dia foi premiado, né? Vitor não conseguiu entrar na live. Max está dizendo aqui para gente que não vai conseguir retornar, né? A internet deu ruim mesmo. E aí ficou Josué aí. Josué, para nós introduzirmos então o tema santidade, né? Como desenvolver a santidade bíblica na família, né? A gente sabe que temos tido oportunidade esse período de quarentena de estar junto com a família. E como é que está? Como é que está essa questão do desenvolvimento da santidade bíblica dentro das nossas casas, né? Josué, o que você tem a dizer aí? Qual é o papel da família, né? Especificamente dos pais, nesse momento de estar desenvolvendo essa santidade dentro do lar? Contigo, Josué. Bom, então, diante de tudo que a gente viu, né, e tudo aquilo que nós comentamos, nós vamos ver que a santidade que Deus requer de nós, ele não requer apenas em relação a Ele, né? Ele requer essa santidade
e que essa santidade extrapole em nossa vida em comunidade, assim como na nossa vida em família. A partir do capítulo 5, Paulo vai descrever exatamente o que ele espera de um cristão regenerado, de um cristão que nasceu de novo, aquele que teve a sua vida transformada e mudada pelo Evangelho, se comporte diante da sua família, ou diante de qualquer outro servo, diante dos seus filhos. Né? Então, Paulo vai dizer, vocês, queridos de Deus, por isso devem ser como eles, são filhos. Né? E no capítulo 6, ele vai falar sobre os pais e os filhos. Mas perceba que, quando ele está no capítulo 5, ele vai falar muito sobre a forma com que as esposas e os maridos devem se comportar. E aí, algo interessante que ele vai dizer, e ele vai mencionar, é que a questão da submissão da mulher, que hoje muitos de nós temos essa dificuldade de entender. Paulo está dizendo aqui que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, mas não por obrigação, mas pelo amor que elas têm a Cristo. Né? Então, eu sou submissa ao marido, assim como Cristo é a cabeça da igreja e colocou Cristo, o homem, como cabeça da mulher, mas eu não faço isso por apenas usos e costumes, porque a cultura da minha sociedade me obriga a fazer. Não, Paulo deixa muito claro que o aspecto da submissão, o amor que nós temos a Deus, é quem transforma essa submissão em algo não pesado, em algo que é totalmente aceitável de se fazer. E aí ele descreve sempre, se você perceber, ele vai descrever sempre das pessoas que, naquela sociedade, são taxadas inferiores. Né? Então, ele começa os conselhos inicialmente para as mulheres, né? Que naquela sociedade eram taxadas como alguém inferior ao homem. Né? Mas aí ele dá esse destaque. Ele diz, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, mas não por obrigação, mas pelo amor que você tem, pela vida cristã que você leva, seja diferente das outras mulheres, né? Tenha esse amor. E aí ele vai dizer ao seu marido, né? Ao marido, ele vai dizer que vocês devem amar a sua esposa a ponto de dar a vida por elas. É o amor, assim como Cristo amou a igreja, e Cristo deu a vida pela igreja. Né? Então, esse amor sacrificial que nós devemos ter com relação à nossa esposa é algo verdadeiro. Deus requer de nós nos coloquemos diante de um perigo, diante de uma dificuldade, nós sejamos essa pessoa que vai ser a fortaleza, que vai ser aquele que vai conduzir a nossa família em segurança, em amor, em caridade, em obediência à palavra de Deus. Né? Não só isso, né? Mas ele vai também se relacionar a essa nova vida no trato com os seus filhos. Muitos de nós, e é fato que nós temos grande dificuldade com relação aos nossos filhos, principalmente no mundo em que vivemos hoje, né? Eu acho que é fácil identificar que quando nós vemos os nossos pais, né, nós percebemos que eles foram mais crentes do que nós. Né? Quando olhamos para nós muitas das vezes identificamos que nós somos mais crentes, não no sentido de autossuficiência ou perfeccionismo, como o Max falou, não, mas percebemos que nós ainda temos uma essência muito mais próxima daquilo, e não somos filhos, se nós não fizermos o que a palavra de Deus nos manda, né, conseguirão conduzir de forma perfeita a vida cristã, a vida em santidade, principalmente numa sociedade onde que o prazer, né, sem limites, essa dependência de Deus em um mundo totalmente globalizado, em um mundo pluralista, tem causado na mente dos nossos filhos. Mas Paulo nos alerta, você como homem cristão deve falar com seus filhos apenas palavras boas, palavras que edificam. É difícil, muitas das vezes, eu que tenho filho,
Às vezes nós perdemos a paciência, é isso que o Paulo tenta nos alertar no capítulo 4, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, né? Não tape o sol, né? Não tape a peneira, o sol com a peneira, né? Para que sua ira não seja lançada de forma incorreta. É isso que Paulo espera. E ali ele vai finalizar no capítulo 6, dizendo como os senhores, né, devem tratar os seus servos. E aí ele coloca novamente o servo, né, fazei tudo isso porque você ama o Senhor. Fazei aos seus senhores aquilo que você faria para com Deus, pelo seu amor a Ele. Porque se você fizer apenas quando Ele estiver presente, né, você não faz nada demais. E aí ele vai alertar os seus senhores, olha, amem os seus servos, porque agora eles são irmãos. Eles vivem a mesma vida que vocês vivem, eles também têm o mesmo Senhor, eles também têm o mesmo Pai que vocês têm. Então, não castigai, não use de ameaças, para que eles possam ser conduzidos. Como nós dissemos, a santidade está intimamente ligada ao amor. Né? E é isso que João, na sua primeira carta, ele vai dizer, né? Que o amor é a base de tudo. O amor é quem consolida todas as coisas, né? Cristo, ele nos reconciliou. Estávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus, mas pelo amor, ele nos trouxe de volta para Deus, para vivermos uma vida em santidade. E essa vida em santidade precisa ser reflexo do que eu sou. Eu sou santo, eu vivo santidade dentro da minha casa, comendo a minha comida, falando com a minha esposa, conversando com os meus amigos, onde quer que eu estiver. Essa vida em santidade, ela tem a capacidade de transformar os pensamentos, ela tem a capacidade de modificar, de matar aquela velha coisa de mérito, né, que nós temos. Muitos de nós somos acusados aí por muitos que os metodistas buscam esse perfeccionismo, né? Até um livro de Berkhoff, né, ele acusa os metodistas, né, de buscar esse perfeccionismo como se a vida cristã não pudesse ser perfeita. Mas nós já vimos aqui que os méritos de Cristo, os atributos de Deus, eles são, sim, disponíveis e podemos, sim, viver uma vida em santidade e esse reflexo dessa vida vai refletir, seja na minha família, seja no meu trabalho, na minha comunidade de fé, diante dos meus vizinhos. Então, Paulo, ele dá esses conselhos práticos para que a vida cristã seja não só uma vida superficial, mas seja uma vida verdadeira, de atitudes, porque nós não podemos demonstrar a nossa santidade sem que ela seja acompanhada de obras de piedade, obras em relação ao nosso irmão. Mas isso não quer dizer que essas obras são necessariamente algo para a salvação. Não, elas são apenas reflexo daquilo que nós somos como cristãos. São reflexos da nossa vida como cristãos. Elas não estão atreladas unicamente a fazer para conseguir algo. Não, elas nascem naturalmente diante de uma vida cristã em santidade. Muito bem, Josué. E assim, só para acrescentar, lá em Efésios 6:4, né, o apóstolo vai dizer que vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos, né? Então, os pais são direcionados aí não só a criá-los, né, educá-los aí para viver na sua vida de trabalho, né, mas nós temos uma responsabilidade de criá-los na disciplina e ensinamentos cristãos. Né? E na Bíblia, a disciplina está associada sempre com treinamento, instrução e conhecimento como repreensão, correção e punição. Né? A disciplina está atrelada tanto à instrução como a essa correção. Né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, né, ele corrige, né, disciplina quem é que ele ama, e nós, como pais, não somos diferentes. Devemos, né, é a nossa obrigação, a nossa primeira missão, né, o nosso primeiro ministério. Eu creio que semana que vem nós vamos falar muito sobre isso,
né? Semana que vem nós temos aí a nossa líder de família, a Marisol, vai estar juntamente conosco, o pastor Ronaldo também, acho que é Parque Moísa, né? Vai estar juntamente conosco, nos ajudando na próxima live, onde nós vamos estar desenvolvendo novamente esse tema, sobre a questão da santidade dentro da família. Então, retomando o que eu estava dizendo, né? O homem, principalmente hoje, a nossa irmã Edna, eu acho que ela colocou aqui, que a parte do marido é bem mais difícil, né, Maria? E Maria Edna, e realmente, né, o homem ele é chamado para ser o cabeça, né? Lá em Efésios 5:23, né? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, né? Então o homem ele tem sim um papel aí de sacerdote e profeta da sua família, né? E é um despertar aí nesse tempo de quarentena, né? Do homem estar aí conduzindo também a sua família, né? Ao crescimento, né? A santidade, né? Desenvolver a santidade na sua família. E isso sempre muito com empatia, com atenção, firmeza, né, com misericórdia, mas é necessário, né, que assumamos uma posição aí, né, em relação principalmente ao nosso culto doméstico. Quantas famílias, né, não tinham essa prática ou não adotavam essa prática, ou nunca sequer, né, eu não lembro onde eu li uma pesquisa acerca do culto doméstico, qual era a porcentagem aí de crentes que faziam, né, culto domésticos em suas casas, né, que levavam, né, arrastavam aí, porque a gente sabe que o exemplo, ele arrasta mais do que as palavras, né, porque o que adianta, né, a gente falar sobre santidade, né, dentro do confinamento ali da igreja, se dentro das nossas casas nós não desenvolvemos, né, a misericórdia, o perdão, né, o estudo da palavra. Então é necessário também, né, esse tema é propício, estamos no mês da família, é preciso que o homem assuma aí, juntamente com a mulher, como sua auxiliadora, né, o tratamento aí da sua família em relação a santidade, né? Como desenvolver? É o papel do pai, é o papel, né, dos pais desenvolver, sim, a santidade dentro da sua família, dentro da sua casa, né? E o culto doméstico é uma ferramenta muito eficaz, né, nesse momento também que estamos vivendo e que muitas famílias já estão, né, praticando aí o estudo da palavra, né, a leitura bíblica dentro das suas casas, né, e esse momento nos trouxe, né, essa dádiva, né, do culto. E você que está na sua casa, né, hoje que você possa desenvolver juntamente com teus filhos aí, principalmente o pai, né, a gente tem na nossa história aí que a mãe de Wesley, né, foi aquela que monitorou Wesley aí, né, foi a mentora de Wesley, né, ela é um ícone aí também de mulher de Deus, mas assim, o papel, né, bíblico, ele é mais do homem, né, em relação a levar a sua família à santidade, a levar a sua família ao crescimento em santidade, ao crescimento espiritual. O homem tem sim como cabeça, né, uma grande responsabilidade. Então você pai, né, você pai cristão, né, tem esse versículo na sua mente, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos, porque quantas vezes queremos grandes homens aí, né, no mundo aí para trabalho, né? Nós almejamos que o nosso filho seja um médico, que o nosso filho seja um professor, seja um bombeiro, diversas profissões aí, mas será que dentro do teu coração você tem almejado que ele seja um grande homem de Deus, né? Porque eles são presentes de Deus, né? Mas que a vida deles possam glorificar a Deus, e nós temos um papel enquanto educadores dentro dos nossos lares, né? De levá-los ao crescimento, à estatura de Cristo, tá? Semana que vem, então, nós estamos chegando ao final, tem só mais uma perguntinha aí, eu não sei se vai ser possível. A gente está tratando sobre essa pergunta, Josué, mas só restou você, Josué, é contigo, né? Deus te deu esse momento aí para você nos abençoar aí. Tem uma última pergunta aí da Silvana Ellen, né? E é uma pergunta, tá, Josué? Se prepara. Tá dando para tu ver aí? Somos salvos para ser santos ou somos santos para ser salvos? E aí, Josué, para finalizar aí a nossa live de hoje, né? O que você tem a responder aí para a Silvana Ellen? Bom, acredito que a gente já tenha tratado especificamente alguns pontos sobre isso, né? Porque a salvação,
ela é simplesmente a consequência de uma vida de santidade, né? Então, na minha opinião, nós não somos salvos para ser santos, e nós somos, sim, santos e, por consequência, adquirimos a salvação pelos méritos de Cristo, pelo aquilo que ele fez na cruz por nós. Logo, a santidade, ela é anterior ao aspecto da salvação, porque a salvação é uma consequência de uma vida em santidade. Nós não seremos salvos para ser santos, nós seremos santos e, mediante a isso, nós conseguiremos, através de perseverar na fé, através de buscar essa vida em santidade que Deus sempre requeriu de nós, né? Sede santos porque eu sou santo. Deus sempre requereu de nós, homens, né, que vivamos uma vida em santidade, seja a santidade no Novo Testamento, né, que é diferenciada, porque no Antigo Testamento a obra da santidade estava relacionada muito mais a Deus, aos seus atos, né, que ele fazia, mas o Novo Testamento, a santidade está relacionada a um agente extremamente importante, que é o Espírito Santo que age na vida do homem que foi regenerado e transformado pela palavra. Logo, nós somos santos anterior a esse processo de salvação. É um brinde que Deus nos dá, graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, né? Nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Então, a salvação é apenas uma consequência da vida que nós levamos em um processo de santidade. E só para complementar, quando a irmã disse que a parte do marido é mais difícil, é algo que realmente parece ser mais difícil e complicado, e eu entendo. Mas, assim como a mulher, por amor a Cristo, se submete ao seu esposo, o marido, que é verdadeiramente transformado pela essa palavra, que nasceu de novo, que deixou o velho homem, que domina o velho homem, ele tem total capacidade de tornar o seu amor diante da sua mulher um amor de Cristo, um amor sacrificial. Se realmente nós fomos transformados, nós teremos essa capacidade. Então, ser fácil não é, mas dizer que é utopia viver essa vida diante de Deus, eu diria assim como Wesley, não é, já que Deus nos capacitou. E aí nós vamos ver lá no Salmo 24, se eu não me engano, Salmo 24, capítulo 4, quando o salmista vai dizer o verdadeiro cidadão do céu, né? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Né? Então, quando nós já chegamos a Deus, nos tornamos próximos a Ele, nós adquirimos essas características. Por Cristo, nós somos salvos. E temos condição, sim, de tratar as nossas mulheres, de conduzir as nossas famílias em uma vida cristã verdadeira como Deus requer. Né? Então, para nós que somos maridos, né, temos que ter essa mentalidade. Deus é quem nos conduz. O Espírito Santo, que é o agente transformador. Se nós não passarmos por esse aspecto de transformação, né, de regeneração, fatalmente nós falharemos, sim, na nossa conduta de vida e fatalmente falharemos, com certeza, em conduzir as nossas famílias. Né? Amém, estamos chegando ao final. Eu sei que tá muito bacana, né? A gente está com vontade de ficar aqui, tem vontade de ficar falando mais e mais e mais, aprendendo, né? Indagando, perguntando, respondendo aí aos irmãos aí que estão interagindo conosco. Muito obrigada, você que ficou aí até o final, você que foi um guerreiro, né? Nessa manhã, dedicou o teu tempo aí para o Senhor. Que você possa continuar orando por essa equipe, por essa live aí, né, as lives que estão acontecendo aí nesse período. Orem pelo nosso Geosivan, nosso superintendente distrital de EBD, né, está aí nos acompanhando, está nos monitorando aí,
né? Graças a Deus, nós louvamos pela vida do Josivan, que tem nos dado a oportunidade de abençoar, né, o povo de Deus, né, nessas manhãs de domingo. Nós temos crescido em conhecimento, na graça, eu creio que vocês também. Nós é que agradecemos, né? Nós estamos aí recebendo os agradecimentos dos irmãos, mas nós que agradecemos por termos vocês todas as manhãs aí conosco, nos ajudando, né, interagindo, né, sentindo a presença do Senhor, porque eu aqui dentro do meu lar, né, estou sendo edificada, né, estou sentindo que o Senhor está tratando conosco, né, que você venha aprender a cada dia mais e mais aí conosco. O nosso presbítero Roberto daqui a pouco vai estar entrando para estar orando, para encerrar essa nossa manhã de devocional, de aprendizado. E eu queria deixar para você, então, aqui alguns pontos que fechamos essa semana, né? Vamos dar continuidade na semana que vem, como eu disse, com a nossa irmã Marisol, líder de famílias do nosso distrito, né? Com o nosso pastor Procópio também, que vai estar nos ajudando, né? Sendo o nosso convidado, os dois convidados aí na semana que vem. Não perca, às 9 horas, novamente, tá? Então, vamos lá. Santidade não é perfeição, mas é tê-la como alvo, é participação na intimidade de Deus, é viver segundo o seu padrão. A essência da santidade não está na moralidade humana, mas nos méritos do Calvário. Conquanto tenhamos consciência de que uma vida debaixo do senhorio de Cristo realiza em seu cotidiano ações coerentes, dignas e concretas na dinâmica do reino de Deus. Então, é para isso que somos chamados, né? A nossa santificação, ela nos constrange, o amor de Deus nos constrange a viver, né, uma vida, né, digna do seu Filho, né? Ações coerentes, não só, né, em relação a Deus, mas em relação ao nosso próximo. Tá? E eu agradeço a nossa oportunidade nessa manhã, né, em nome do Max, também em nome do Josivan, de toda a equipe aí, Edivaldo, Luiz, Alessa, Josué também participando conosco. Muito obrigada pela sua presença. Domingo que vem estaremos aí e passo a oportunidade para o nosso presbítero Roberto, né, para estar dando a palavra final nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo aí? Dá um ok só para eu saber se está tudo legal. Está ouvindo? Nosso irmão Josué, seja bem-vindo, meu amado. É um prazer recebê-lo aqui entre a gente. Nossa irmã Josiane aí, que conduziu esse dia aí de forma excepcional, maravilhosa. Parabéns aos amados irmãos aí. É difícil ficar do lado de cá, amados. A gente quer comentar, quer falar alguma coisa. A gente fica se segurando e manda mensagem. É complicado, mas graças a Deus, graça e paz a todos. Amados, esse período, o comentário hoje o dia foi maravilhoso, né? Poder acompanhar esse assunto. 1 de Pedro, capítulo 3, 15, se não falha a memória, eu acho que é isso assim, Paulo vai falar sobre buscar a santificação. Eu costumo sempre dizer que a santificação, ele é um processo. Uma irmã Maria, né, Ana Maria, perguntou lá assim, ser salvo, né, ou eu preciso ser santo para ser salvo, ou ser salvo para ser santo? Foi alguma coisa desse tipo assim. O processo de santificação, da qual nós nunca chegaremos, porque ao seu estágio total, como foi falado anteriormente aí pelo nosso irmão Max, como Paulo, ele chegou sim no seu processo de santificação, mas o topo, a chegada, ela vai ser marcada com a volta de Cristo, quando nós estivermos lá na glória. Aí sim nós chegaremos ao a nossa chegada triunfal. Junto com Cristo nós sim seremos santos. Mas enquanto tivermos aqui nessa caminhada, nessa jornada, nesses dias pecaminosos, dias ruins, momentos ruins, tentações, provações, infelizmente nós não alcançaremos. De vez em quando nós vamos dar uma pisada na bola, desculpa a expressão, e iremos pecar, mas Paulo ele vai falar muito sabiamente que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais manda nas nossas vidas. Nós podemos até pecar em algumas circunstâncias, mas o processo de santificação está enraizado dentro de nós, nos nossos corações, e nós vivemos dias após dias tentando, e clamamos ao Senhor, muitas das vezes, assim como Davi fazia várias vezes: Senhor, eu pequei, me perdoa, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque eu preciso da tua presença, da tua Shekinah. Não saia, Senhor, de dentro de mim, porque eu sou o templo do teu Espírito Santo. E essa luta, esse conflito interno entre
carne e espírito, ele é diário na vida do crente. Vocês sabem do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo isso. Todo dia é uma luta constante entre carne e espírito. Eu não posso pecar, mas eu peco. Aí eu peco e o meu espírito diz, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. E esse processo, ele é diário, é cotidiano. Eu ainda me lembro, amados, eu me converti ainda na minha adolescência. Eu me lembro que, muito próximo da minha conversão, uma certa vez quando adolescente, eu gostava de um pagodinho. E uma certa vez eu me peguei cantando um pagode dentro da sala da minha casa, na minha adolescência, e aquilo para mim foi tão mal quando eu próprio percebi que eu estava digamos assim, confrontando ou negando a minha decisão de aceitar Cristo e viver uma novidade de vida com Cristo. E eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, adolescente, devia ter uns 12 para 13 anos, ajoelhei no meu quarto, comecei a orar e pedindo perdão ao Senhor, e comecei a chorar. Eu me recordo que minha mãe entrou pelo quarto, ainda me lembro disso como se fosse hoje. Eu entrei no quarto, minha mãe se ajoelhou do meu lado e me abraçou e começou a chorar comigo. Ela não sabia nem por que eu estava chorando. Quando eu terminei de orar, ela pegou e perguntou, filho, por que você está chorando? Eu falei assim, mãe, porque eu não consigo. Eu quero largar esse pecado, esse pagode, eu não gosto mais disso. Aí minha mãe me abraçou, coitada da minha mãe, não tinha tanta experiência para passar, e ela virou para mim e falou assim, uma coisa que ficou marcada no meu coração. Minha mãe virou para mim e falou assim, filho, Deus, ele vê o desejo do seu coração. Ele sabe que você não quer isso, que muitas das vezes, e hoje uma pessoa madura, um adulto maduro que eu sou, eu consigo entender que essa luta constante, ela permanece dia após dia. Não queremos pecar, às vezes pecamos, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe de verdade que nós não queremos o pecado, que nós negamos o pecado, que o pecado nos causa náuseas, que ele nos faz mal, e ele conhece esse nosso conflito interno e ele nos ajuda todos os dias. Só que nós temos que reconhecer que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso Senhor, e o processo de santificação é isso, a santificação é isso, é um processo diário, um processo de vida de intimidade com Deus, de busca constante com Deus. É esse o processo e a luta. Então, viva nisso, viva nesse teu processo com a certeza de que Deus ele vai te ajudar todos os dias. Amém? Prossiga para o alvo que é Cristo, é o que Paulo nos fala e que ele nos instrui. É verdade? Isso aí. Tá sem som, Josiane. Voltou. Você vai orar para terminar aí a nossa live. Vou dar só a oportunidade para o Josué. Já se despediu, Josué? Tem mais vezes, tá, Josué? Para o bombardeio aqui, né? Das perguntas. Viu como é que é tenso, né, Josué? O negócio é tenso, né? Quer se despedir? Quer dar uma palavra final? Bom, queria, antes de mais nada, agradecer, né, pela oportunidade. Desculpem qualquer coisa, o nosso professor e mestre, Max, acabou caindo na conexão, mas, graças a Deus, tem ajuda aí para nos dar o suporte. O nosso irmão acabou nos abençoar. Eu gostaria apenas de deixar um versículo, que está lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, ele diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Esse é o processo de uma vida em santidade. Cristo requer de nós que ofereçamos os nossos corpos, né, como um sacrifício vivo. E esse é o processo de uma vida estar sendo conduzida em santidade. Então, é isso que Deus requer de nós, santidade como estilo de vida. Muito obrigado. Amém. Nosso lema aí. Então, presbítero Roberto, com a nossa oração final nessa manhã. Amém. Vamos orar então, encerrando. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus amado, ó Senhor amado, na manhã desse dia. Que dia maravilhoso, ó Deus. Nossa manhã de domingo já começando, ó Senhor amado, analisando as tuas escrituras, falando, Senhor amado, da tua vontade, Senhor, nesse tema tão, Senhor amado, voltado, Senhor amado, para o teu desejo, para o teu coração, que é a santificação, Senhor, da sua criação, dos teus filhos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade, ó Deus, pela vida da Josiane, Senhor, do Josué, Senhor amado, também, Senhor, do Max, Senhor amado, de todos os irmãos que estão envolvidos, ó Pai amado, que de repente não aparecem na câmera, mas, Senhor amado, tu sabes da importância do trabalho e da dedicação de cada um dos irmãos que estão envolvidos, ó Pai. Ó Pai amado, nós pedimos agora, Senhor amado, continua, Senhor, nos conduzindo, Senhor, a esse processo de santificação diária, ó Deus. Faça-nos, Senhor, forte todos os dias, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a lutar, ó Deus amado, contra, Senhor amado, o pecado, as tentações, Senhor amado, que atinge, que tentam, Senhor amado, nos fazer desistir diariamente, ó Pai amado. Toma nossas vidas no teu altar, ó Deus amado. Conduza-nos, Senhor, em um domingo, Senhor, abençoado por ti. Esteja nos guardando, nos protegendo, Senhor amado, no decorrer desse período tão difícil, ó Deus amado, de Covid-19, ó Deus. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, ó Deus amado. Ó Senhor, que sejamos, Senhor, instrumento nas tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, e assim nós encerramos, né? Mais uma vez nós agradecemos essa oportunidade e fique preparado que você pode ser o próximo convidado aí, né? Você é superintendente do nosso distrito, né? Você que nos acompanha, né? Deus nos direciona, né, presbítero Roberto? E a gente vai dar lá aquela convidada lá em você. Então esteja preparado para participar juntamente conosco, poder abençoar o povo de Deus, né? Aqui do nosso distrito e dos outros, que sabemos que temos sido acompanhados também por outros distritos. E fiquem na paz. Em nome de Jesus, tenham um ótimo domingo, né? Vocês que vão para suas igrejas acompanhar suas lives logo mais, né? Sejam abençoados, né? Para a glória e nome do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz. Paz.